Olá, bem-vinda, bem-vindo à nossa lição número 9, com base no livro do profeta Isaías. E hoje vamos estudar exatamente este tema, Deus age, que se encontra no texto de Isaías, no capítulo 46, e vai desde o versículo 3 até ao versículo 13, embora nós possamos fazer uma pequena referência aos versículos 1 e 2. O tema da nossa revista, então, baseia-se exatamente nesta tese que o autor procura apresentar-nos, dizendo que o único Deus verdadeiro é incomparável e vai cumprir o seu plano para salvar o seu povo. É a partir desta tese que o autor, então, desenvolve todo este pensamento da ação de Deus e faz incidir a nossa atenção, então, neste texto áureo que se encontra em Isaías, no capítulo 46, versículo 13, será o último versículo do capítulo, e diz exatamente o seguinte, então, seguindo a versão Almeida século XXI, que é que a revista usa, e diz assim: faço chegar a minha justiça, e ela não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião, e a minha glória em Israel. É fácil nós decorarmos este texto, certamente. Ora, o título da nossa lição leva-nos a pensar exatamente na ação de Deus. Mas quantas vezes nós somos levados a pensar que Deus não está a agir? Em tempos de crise e até de dificuldades, as dúvidas certamente que nos assaltam. Se Deus tem um plano, quando é que ele se concretizará? Pensamos nós. Se o plano dele só se concretizará no futuro, que utilidade tem isso para nós hoje, por exemplo? Bem, as perguntas serão intermináveis, nós sabemos, e certamente que elas aparecem em catadupa constantemente por aquilo que nós poderíamos verdadeiramente pensar. No entanto, será que este texto de Isaías responde exatamente a estas questões? Ora, o plano da lição apresenta 3 pontos que nós vamos procurar ajudar, ou aliás, que o texto procura ajudar a ver a ação de Deus. E esses 3 pontos são o Deus verdadeiro, então em Isaías, no capítulo 46, claro, versículos 3 até ao versículo 7. O segundo ponto é digno de confiança, versículos 8 até ao versículo 11. E o terceiro é o justo, versículos 12 até ao versículo 13. Para compreender o texto que nós vamos explanar, é preciso que nos inteiremos do contexto em que este capítulo 46 está inserido. Aqui, certamente, eu divirjo um pouco do autor da revista e vou tentar explicar porquê. Já tive a ocasião de dizer que, a partir do capítulo 40 até ao capítulo 66, temos um tipo de texto muito diferente daquele anterior que nós já estudamos, já analisamos, que vai do capítulo 1 até ao capítulo 39. E estas diferenças são tanto em termos literários como também em termos históricos e até temáticos. Quando nós pensamos exatamente no ambiente que se encontra nestes capítulos, nós encontramos um ambiente diferente, quer pelas descrições, e certamente esta própria descrição nestes capítulos coloca-nos num século depois do reinado de Ezequias, ou até mesmo mais. Ainda assim, esta pergunta, ou esta segunda parte, pode ser dividida exatamente em 2 partes. A primeira engloba os capítulos 40 a 55 e a segunda, os capítulos 56 a 55. Nós vamos deixar esta segunda parte, 56 a 55, para as próximas lições, provavelmente daqui a 3 lições nós iremos pensar exatamente nesse assunto, mas vamos concentrar-nos exatamente nesta primeira parte, que é os capítulos 40 a 55. Reparem o que é que acontece. O tema que ressalta aos nossos olhos nestes capítulos é o tema do servo do Senhor, ou servo de Yahvé, como eu costumo dizer. Tema este que já não aparece nos capítulos 55 até ao 56, a 66, isto é, exatamente do 56 ao 66.
Então, nesta primeira parte nós temos uma descrição que parte de um deserto que precisa ser preparado, montes e outeiros que precisam de ser aplanados, onde há falta de água e tudo murcha, porque é a boca do Senhor que assim o diz. Nós encontramos isto exatamente no capítulo 40, versículos 5. Isto é, este capítulo 40 funciona como que um prólogo a toda esta secção que vai até ao capítulo 55. E quando nós chegamos então ao final, esta ênfase do servo do Senhor termina exatamente com os montes e os outeiros a serem removidos, o deserto exatamente a não ter água, a benignidade de Deus se manifestará de tal forma que, apesar de haver todas estas coisas, esta benignidade de Deus se manifesta convidando exatamente os seus ouvintes a virem às águas e a beberem, onde os montes e os outeiros romperão em alegria, porque as árvores baterão palmas, a faia e a murta crescerão exatamente como aquele sinal eterno, o sinal de que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. E se nós lermos exatamente estes últimos textos, começando provavelmente até no capítulo 54, versículo 10, mas depois saltando para o capítulo 55, versículos 11 a 13, nós encontramos exatamente como que o epílogo daquilo que encontramos no prólogo. Portanto, este tema do servo do Senhor começa com a descrição desta peregrinação no deserto e termina com o estabelecimento então em Sião. Os estudiosos das Escrituras, na tentativa de encontrarem um significado para a referência ao tema, isto é, para tentarem interpretar quem é este servo do Senhor, normalmente nos seus estudos, e são os vários, nós encontramos várias conclusões. Pelo menos 3. E então nestas 3 conclusões nós poderíamos chegar ao seguinte. Os primeiros estudiosos, ou a primeira interpretação que os estudiosos dão, é que estes textos que falam do servo do Senhor são uma referência ao Messias, aquele Messias que havia de vir, aquele Messias que se cumpriu exatamente na pessoa de Jesus. Então é muito fácil as pessoas lerem este texto e interpretá-lo exatamente desta forma. E ainda hoje há quem defenda esta conclusão. Aliás, nós encontramos isso exatamente na nossa revista, em que o autor começa logo no contexto, exatamente a falar sobre isso, de que estes poemas ou estes cânticos do servo do Senhor exatamente referem-se ao Messias. Ora, o facto é que ainda hoje nós encontramos um segundo grupo de estudiosos também, que chegou à conclusão de que esta expressão é uma referência ao povo de Israel. E a isto eles deram a designação de um servo coletivo. E nós temos vários estudos também feitos nesta área em que este conceito se desenvolveu, falando então desta perspectiva coletiva e não individualista. Mas um terceiro grupo, então, conclui que se trata exatamente do próprio profeta que escreveu estes textos. Por isso é que há quem diga que quando nós lemos este texto estamos a falar do próprio profeta em si. Portanto, há aqui uma referência a uma pessoa individual, mas uma pessoa daquela época, e não propriamente um Messias que ainda havia de vir. Ora, as discussões continuam. E por isso um teólogo chamado Brevard Childs, que eu já fiz várias vezes referência, ele propõe que se veja estes poemas como uma mensagem de esperança escatológica para o Israel futuro. Ele procura, no fundo, dizer a tensão existe entre estes pensamentos, há textos que nos podem encaminhar para uma ideia coletiva do servo do Senhor, mas há outros textos que nos encaminham exatamente para uma ideia individual do servo do Senhor. E perante estas tensões, então o melhor é nós, pura e simplesmente, olharmos para eles e verificarmos que encontramos aqui poemas com uma mensagem de esperança que será
escatológica, isto é, que será para o fim dos tempos. Mas a isso ficamos com a pergunta, afinal, o que é que isto significa para as pessoas naquela época? É evidente que nós devemos ler o Antigo Testamento como um livro que permanece aberto para o futuro. Mas também é preciso ver que Israel experienciava a sua história como uma nova intervenção de Deus. Portanto, os textos diziam algo específico às pessoas naquele tempo, mas também lhes dava ânimo para o futuro imediato. E reparem que eu digo futuro imediato. Eu penso que haverá uma certa lógica se nós entendermos que os capítulos 41 até ao 48, pensando que 40 é um prólogo a toda esta secção, até ao capítulo 55. Mas, mesmo assim, esta secção de 40 a 55, nós podemos dividi-la em duas subsecções. E a primeira é do capítulo 41 ao capítulo 48, que apresentam Israel como o servo do Senhor. Basta lermos textos como o capítulo 41, versículo 8 a 9 e o versículo 13, 42, 1 e 6, 43, 1 e 10, 44, 1, 21 e 26 e 45, versículo 4 e chegando ao capítulo 48, o versículo 20, para nós termos exatamente esta noção, que o servo do Senhor é o próprio Israel. Entretanto, nesta mesma secção, nós notamos que este servo do Senhor foi um povo infiel e desobediente. Por isso é que Deus não se calou. Aliás, nós lemos no capítulo 42, versículos 14 a 21, Deus não se cala. E mostra que Deus deixa que o povo seja levado para o cativeiro da Babilónia, tornando-se um povo saqueado, um povo escondido em cavernas, um povo despojado. E isto nós lemos no capítulo 42, versículo 22. É um povo entregue, por assim dizer, ao anátema e ao opróbrio, como nós encontramos no capítulo 43, versículo 28. O mais interessante é que esta secção termina exatamente com a indicação de que Deus foi controlando a sua ira para que ele não fosse completamente exterminado. No capítulo 48, versículo 9, nós encontramos isso. E por isso mesmo nós chegamos a esta conclusão. Deus deixou que o seu povo fosse provado. E reparem exatamente nestas palavras que nós encontramos em 48:10. Na fornalha da aflição. Ora, imbricados nos textos da escolha de Israel para servo de Yahvé e as denúncias de rebeldia do mesmo, encontramos os textos que expressam que Deus é suficientemente poderoso para livrar Israel da vergonha imposta pela Babilónia. E bastaria nós lermos textos como o capítulo 41, versículo 14, o capítulo 42, versículo 13, no capítulo 43, os versículos 11 a 14, e no capítulo 47, versículos 1 a 3, e até o próprio 48, o versículo 20. Afinal, isto mostra que Deus continua a amar aquela nação, a nação de Israel, e que Deus não a abandonou, apesar de todas aquelas circunstâncias. Isto significa que Deus é de confiança, pois Ele cumpre aquilo que promete. Então, estes poemas do profeta são como que uma resposta a certas queixas, a certos lamentos, a certas dúvidas que o próprio povo expressa. Claro que nós poderíamos encontrar isto exatamente no capítulo 40, versículos 27, e que são uma evidência clara em que o profeta diz: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Porquê é que dizes isso? Portanto, o povo expressava a sua insatisfação, a sua tristeza, o seu lamento, as suas queixas, e é isso que nós encontramos nestes poemas.
poemas que procuram dar resposta a todas estas lamentações. O interessante é que todos estes discursos, principalmente nesta secção, fazem-nos lembrar o que se passou com o povo de Israel quando ele atravessou o deserto depois da saída do Egito. Portanto, estes primeiros capítulos parecem identificar claramente o servo de Yahvé com o povo de Israel. E é um povo a quem Deus queria que fosse um povo que prestasse muito bem atenção aos seus mandamentos, para que a paz e a justiça fossem uma realidade no seu meio, como nós concluiremos ao ler o capítulo 48, versículos 18 e 19. Este redundante falhanço do povo não impede que Deus continue a ser visto como o único Senhor, o único Salvador, com um propósito bem definido. Tendo atenção exatamente então a este contexto para compreendermos o que é que lemos no capítulo 46, chegamos a resumir desta forma. O profeta do exílio, que nós denominamos por Isaías 2, ou 2, para não o confundir com o profeta que viveu até ao tempo do rei Ezequias, como nós já mencionámos em lições anteriores. Este profeta que viveu nesta altura, e que então é chamado, identificado como Isaías 2, tinha o propósito de despertar o povo de uma letargia espiritual, lembrando que Deus o chamou para ser o seu servo por excelência. Ainda que o povo agora vivesse no meio de uma profunda idolatria. À semelhança daquilo que aconteceu na história passada no deserto, o povo continuava surdo e obstinado, mas Deus continua o mesmo. E aqui fica exatamente o aviso que nós encontramos no capítulo 48 e versículo 22, que é muito importante. Portanto, no final desta secção, que vai de 41 a 48. Então, no final desta secção, apesar de tudo aquilo que Deus diz e que Deus incentiva o povo, dizendo que Ele é o Redentor, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus, que te ensina o que é útil e pelo caminho que deves andar, Ele te guia. Mas chega ao versículo 22 e deixa-nos este aviso. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. E claro que este é um aviso exatamente para o povo de Israel, porque é que este servo de Deus, que Deus escolheu, não fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Em suma, é nesta história, muitas vezes atribulada, que nós vemos Deus a agir. E por isso nós chegamos então ao nosso primeiro tópico, o Deus verdadeiro. Isaías 46, versículos 3 a 7. Espero que já tenham lido estes versículos e que estejam sintonizados com eles. Não vamos explicar versículo a versículo, porque senão não sairíamos daqui, mas já repararam que estes versículos descrevem um hábito dos povos em termos religiosos? É verdade. O objetivo do profeta aqui é comparar o Deus vivo e verdadeiro com os deuses que são fabricados pelas mãos dos homens. É por isso que ele começa por apontar para algo que já aconteceu aos deuses babilónicos, chamados Bel e Nebo. Sim, nestes dois primeiros versículos há realmente esta descrição logo. Até porque diz, Bel se encurvou, Nebo se abaixou, de acordo com a minha versão, ou noutras versões, é a ideia de que eles já não estão no ativo. É interessante porque era preciso que as pessoas entendessem que aqueles deuses não conseguiriam manter a sua hegemonia. Há até uma inscrição que mostra como é que os babilónios pensavam acerca do seu deus Bel. E esta inscrição era uma prece ou uma oração que eles costumavam fazer na abertura do Akitur, portanto era uma festa festiva no início do ano. E esta inscrição então diz assim:
Ó Bel, Rei excelente, Senhor dos países, que faz com que os grandes deuses nos sejam favoráveis. Senhor dos reis, luz da humanidade. É interessante, não é? Agora, aquilo que nós podemos ver é se os babilónios pensavam que o seu deus Bel, e portanto Bel seria certamente a palavra mais antiga antes dela se envolver para a palavra Baal, que lemos depois nos textos bíblicos, a realidade é que nós encontramos agora aqui logo esta descrição dizendo: já repararam aquilo que aconteceu já a estes deuses? Como eles estão curvados, como eles estão dobrados, como eles já não conseguem fazer nada, ainda que eles sejam colocados sobre bestas, sobre animais, em que eles até sejam bem pesados e os animais até se cansam, não é? Eles não podem de maneira nenhuma salvar o que quer que seja. Mas também as próprias pessoas, e aqui eu entendo que o versículo 2 fala dos próprios babilónios, dizendo que eles também se baixam e se curvam agora neste momento, porque eles certamente já sofreram alguma derrota e não podem salvar a sua própria carga. Isto é, aquilo mesmo que eles transportam, que são os seus deuses, eles não os podem salvar e acabam por ser feitos prisioneiros. E esta é exatamente a imagem. Agora, a partir do versículo 3, o profeta ajuda o povo a fazer esta retrospectiva também à sua vida. Se isto é o que está a acontecer, os versículos 1 e o versículo 2 falam do que está a acontecer e do que aconteceu já no contexto em que o povo se encontra e que o próprio profeta também se encontra. Mas mesmo assim o profeta faz o povo voltar atrás. Lembrando que foi Deus que os formou. E a palavra aqui formar é um sentido de Deus moldar, dar forma a. E por isso mesmo é este Deus que lhes dá forma, que os carrega continuamente. Porquê? Porque o texto que nós temos, o verbo encontra-se exatamente no particípio e este verbo dá-nos exatamente essa ideia de algo que está a ser realizado de forma contínua. Deus é o que carrega, aquele que, carregando, está a fazer isso constantemente. As imagens são a de uma mãe que está a dar à luz, não há dúvida nenhuma. Estas imagens que nós temos aqui do profeta são extraordinárias. A palavra usada até para madre é importante, que é esta última palavra que nós temos, que é a palavra hebraica raham, é interessante porque é a mesma palavra que é usada depois para compaixão ou para misericórdia. Se nós lêssemos em Isaías no capítulo 63, versículo 7 e versículo 15, nós encontramos lá essa palavra misericórdia ou benignidade, conforme as versões, mas é a palavra raham. E esta palavra aqui é traduzida por madre. Isto é o ventre, o interior realmente de uma mãe. Foi por isso mesmo que uma teóloga chamada Phyllis Trible, ela sugere que a compaixão é a inclinação maternal de Yahvé para com Israel. Isto é, Yahvé mostra uma profundidade e uma intensidade de amor que só se encontra exatamente numa mãe. E este é, então, o objetivo do profeta. Ora, a ação de Deus tem sido vista desde que foram formados como povo. E agora diz-nos exatamente até à sua velhice, não é o que diz no versículo 4? Isto dá a ideia de que Deus está disposto a acompanhar este processo histórico até ao fim da vida de Israel. Eles têm sido verdadeiramente uma carga pesada, como indica o próprio verbo aqui no versículo 4 também, e que foi traduzido nas nossas Bíblias por trazer. Agora, Deus ao longo desta história tem carregado este povo como um fardo bem pesado. Mas mesmo assim Deus não desistiu. E aliás, como nós aprendemos na última lição, este Deus não se cansa nem se fatiga. Reparemos então que, como o profeta destaca esta pessoa de Deus, utilizando então aqui 5 vezes o pronome eu, neste versículo 4. Esta ênfase é para dizer que Deus continua verdadeiramente a ser o mesmo.
eu sou. Eu. Eu sou esse Deus que vós precisais, e não aqueles deuses da Babilónia ou aqueles deuses agora feitos pelas mãos dos homens. Ora, as perguntas retóricas no versículo 5 servem para demonstrar que não é possível assemelhar Deus a quem quer que seja. O assemelhar Deus a alguém ou a alguma coisa seria rebaixar Deus ao nível da criatura ou até mesmo da criação. Seria fazer de Deus um elemento secundário. Reparem que o próprio verbo comparar que nós temos nas nossas Bíblias é o verbo hebraico mashal, e este verbo mashal faz-nos lembrar exatamente um termo que, em termos de substantivo, significa provérbio. No fundo, é tentar tornar Deus proverbial. Isto é, levar Deus à vulgaridade. Por isso, não é possível comparar Deus. Mas, quando o homem tenta fazer isso, quando o homem tenta comparar Deus a algo mais terreno, algo mais material, então está a fazer de Deus, de facto, algo muito vulgar. Mas os dois versículos anteriores são um verdadeiro contraste com os versículos que nós encontramos 6 e 7. Ora, a partir daqui, nós temos aquilo que o teólogo Crabtree, missionário no Brasil, americano, que escreveu exatamente a profecia de Isaías, um comentário muito interessante. Ele considera ser uma descrição irónica, então aqui, do profeta sobre o culto prestado aos ídolos. O profeta descreve aquilo que os homens fazem para terem os seus deuses. A primeira coisa que fazem é juntar o ouro e a prata que possuem, a fim de os entregarem depois ao ourives, pagando-lhe a este ourives, inclusive, um salário. É interessante, porque a palavra que nós temos aqui é aquela ideia de que eles retiram do seu saco de uma forma pródiga, isto é, sem pensarem o quanto estão a gastar ou não. A minha Bíblia até diz os que prodigalizam o ouro da bolsa, dando aquela ideia de que eles são esbanjadores, inclusive deste material, não é? Então, eles esbanjam o ouro e a prata para fabricarem um ídolo. Aquilo que é usado para a sua sobrevivência e que eles deveriam gastar, acima de tudo, para aquilo que é pão, aquilo que é comida, aquilo que os ajudaria a viver, eles esbanjam isso exatamente naquilo que não os pode ajudar de maneira nenhuma. Reparem nessa palavra prostrar que nós temos aí. Sim. Eles diante deles se prostram e adoram. Esta palavra sagad é um termo usado só por Isaías. E Isaías usa este termo 5 vezes. E apenas nesta segunda parte do livro. Portanto, ele não usa nos textos anteriores. O que mostra claramente que o vocabulário nesta segunda parte é diferente. Isto leva-nos a refletir que há aqui uma submissão. É o que este termo prostrar significa. A maior parte das referências nós encontramos-la exatamente no capítulo 44. E isto ajuda-nos a pensar de novo na falta de entendimento das pessoas. Leiam lá no capítulo 44, versículo 19. As pessoas não têm entendimento por aquilo que estão a fazer. Como é que é possível que pessoas que à partida poderíamos dizer que seriam muito inteligentes, muito sábias, se submetam a algo que foi produzido por si mesmas? É interessante porque os teólogos Schockel e Dias, eles acabam por dizer conspicuamente, no meu entender, que não é o Deus que dá as riquezas, de acordo com este texto. É sim, são necessárias as riquezas para fabricar o Deus. É muito interessante, enquanto que a perspectiva bíblica é dizer, não, as riquezas são dadas por Deus. Não são elas que efetivamente se tornam Deus. Mas é isto mesmo que acontece aqui. As pessoas fizeram das suas riquezas os seus deuses.
Por outro lado, a própria palavra inclinar implica uma prostração diante de alguém que é superior, um monarca, por exemplo, onde a pessoa presta então homenagem. É interessante porque nos 10 mandamentos, ou de acordo com o texto bíblico, as 10 palavras, que nós podemos encontrar em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5, nós temos uma proibição muito clara de Deus a dizer que as pessoas não se inclinem diante das imagens, daquilo que foi fabricado, daquilo que foi feito pelo próprio homem. Em contraste com o que Deus faz com o seu povo, aqueles que adoram os ídolos são os que têm de transportar sobre os seus ombros. É este contraste fantástico, não é? Enquanto que as pessoas que fazem os seus próprios deuses e que depois adoram esses deuses, se eles quiserem que os deuses vão para algum lado, são eles que os têm que movimentar. São eles que os têm que transportar. Enquanto que os versículos anteriores, 3 e 4, nós lemos muito bem que Deus diz: sou eu que vos carrego, não é mais ninguém. Uma ação completamente diferente. Portanto, quando as pessoas chegam ao local, elas colocam ali o seu Deus, o ídolo não se mexe, ele terá de ser movimentado pelos próprios criadores, ele é colocado naquele lugar que lhe destinaram e dali não se mexe. Não se move para lugar nenhum, por sua própria iniciativa, por sua própria vontade, porque ele não tem vontade própria. Ironicamente, inclusive, ele não responde a quem recorre a ele e nem livra a quem estiver em aflição. É isto que o profeta quer que as pessoas pensem seriamente. Porque havia uma forte inclinação, havia um perigo subjacente ali, de o povo começar a querer confiar. Aliás, na história nós encontramos que o povo várias vezes confiou isso. Na história do povo de Israel nós encontramos lá no deserto, a determinada altura, quando eles juntaram, e vejam como estas imagens se sobrepõem praticamente, eles juntaram o ouro todo que tinham, a prata, e lançaram ao fogo aquilo e saiu um bezerro e eles adoraram esse bezerro. Eis aqui o teu Deus que te tirou do Egito. É esta tendência que o povo tem constantemente. E hoje nós continuamos exatamente a ter os mesmos problemas quando nós começamos a confiar mais nas riquezas, naquilo que é material, como se isso fosse o nosso Deus, aquilo que nos desse uma garantia plena. Portanto, é isso mesmo. Esta palavra que nós temos aqui para tribulação no final do versículo 7, ela aparece 4 vezes em Isaías, com o sentido de aflição, de sofrimento, de aperto, e demonstra claramente que é essa a situação que o povo vive naquele momento, essa aflição, esse aperto. E provavelmente nós também temos experimentado isso na nossa vida, nesta nossa caminhada, nesta nossa história de vida cristã. Quantas vezes nós encontramos exatamente esta situação? Agora é importante nós pensarmos quem é o verdadeiro Deus. A quem é que nós verdadeiramente adoramos? Quem é que nos tem carregado, transportado durante todo este período da nossa vida? É caso para nós então pensarmos nestas perguntas que o autor da revista nos deixa. Que promessas são oferecidas pelos deuses feitos pelos homens de hoje? Poderão ser comparados com o verdadeiro Deus? Porquê? O segundo tópico faz-nos pensar então nesta situação de o Deus que age é digno de confiança. Versículos 8 até ao versículo 11. É interessante porque quando nós olhamos para o nosso texto bíblico, a partir do versículo 8, nós temos o apelo concreto do profeta a que o povo faça então esta retrospectiva. A palavra-chave, ou o verbo-chave, sem dúvida, é este verbo lembrar. E é neste lembrar que nós podemos então ver que o profeta quer que as pessoas tragam à sua memória. Inclusive nós temos logo a seguir também o verbo reconduzir ao coração, sem pensar propriamente na palavra considerai, porque esta palavra aí é um bocado dúbia em relação àquilo que o texto efetivamente quer dizer em termos hebraicos, porque é uma palavra que aparece unicamente aí. No entanto, a ideia geral que nós temos
é que há aqui um objetivo de que as pessoas voltem ao interior, voltem ao coração, que é esta a expressão que nós temos no terceiro verbo, quando diz trazei-o à memória, porque a palavra para memória é a palavra coração. É onde está efetivamente aquilo que nós chamamos de raciocínio, de vontade, de onde partem as nossas decisões. É o centro da razão. É necessário fazer uma introspeção, olhar para dentro deles mesmos, que é o que o profeta está então a dizer. E que ao fazerem esta introspeção, eles verifiquem que afinal eles são rebeldes, eles são transgressores. O verbo que nós temos aqui é o verbo que nos faz lembrar exatamente isto, que ao mesmo tempo é um verbo que está no particípio ativo plural. E este particípio, como eu já disse várias vezes, no conceito hebraico é algo que está a ser feito em termos contínuos. Por isso, a palavra prevaricar, que nós temos na nossa Bíblia, pode ter vários sentidos, mas neste contexto, a palavra realmente fala de algo muito concreto, que é uma traição que é feita por interesses ou até mesmo uma traição que é feita por má fé. Este é o sentido da palavra prevaricar, que está nas nossas Bíblias, mas cujo aplica-se exatamente ao texto hebraico e que algumas pessoas traduzem por transgressores ou rebeldes. É interessante porque nós podemos ver que um comentarista judeu, ele acaba por dizer que Deus dirige-se aos exilados como rebeldes porque os erros dos seus antepassados causaram o exílio, mas talvez também porque muitos deles falharam em crer na mensagem do Deutero-Isaías. Este judeu, este teólogo, chega exatamente a esta conclusão. Afinal, não é só por uma questão daquilo que os outros fizeram que estes agora estão no exílio, mas mesmo estes que estão no exílio, ali eles estão também a falhar no propósito que Deus tinha para eles. A tentação para se deixar influenciar pelas aparências daquilo que os deuses da Babilónia fizeram, ou pelo menos eles pensavam que tinham feito, isso era muito forte entre os exilados. Por isso, analisar o passado pode ser uma grande ajuda na relação com Deus no presente. E é isto mesmo, a repetição, no fundo, é uma lei da aprendizagem, e agora o profeta acaba por argumentar com a própria profecia que nós encontramos aqui. Ele não faz um apelo à nostalgia, de maneira nenhuma. Ele faz com que as pessoas recordem aquela palavra anunciada de antemão. Tomem nota que essa expressão aí para a palavra para coisas passadas não se refere a algo caduco ou fora de moda, mas refere-se às primeiras coisas. Isto é, as coisas que começaram a ser feitas e que certamente têm as suas repercussões no presente. Do mesmo modo, este termo para antiguidade que nós temos aqui, que é a palavra olam, esta palavra significa primeiramente longa duração. Ora, reparem como as frases seguintes comprovam o que nós dissemos antes. Eu sou Deus. É uma expressão tão importante no texto bíblico aqui. Anoki, El. Esta frase em hebraico descreve a própria essência de Deus. Ele é um ser ontológico, mas real. A sua existência é única, é singular, pelo que todos os outros deuses não são Deus. Não há ninguém que possa ser comparado a ele, então. Por isso, a expressão anuncio o fim desde o princípio. E é importante nós repararmos aqui, porque normalmente as pessoas entendem que Deus está a falar sobre as coisas que vão acontecer de desgraça e de destruição no final. Não, não é isso que o texto está a dizer.
O texto refere-se ao propósito de Deus desde o início. Sim, esta palavra fim aqui é o propósito de Deus. Por outro lado, vejam que a própria palavra princípio que nós temos aqui é a palavra reshit. E esta palavra é a mesma que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Bereshit. Isto significa logo, no princípio. E é neste princípio que nós encontramos já o propósito de Deus. Significa que Deus tem um propósito para este planeta, para os seus habitantes, desde aquele momento. E isso tem sido anunciado desde essa altura. Do mesmo modo, ele continua a ter um propósito para o povo de Israel agora como seu povo. Se nós pensarmos assim, desde o princípio em que o povo foi moldado, foi formado ou formatado, se assim nós quisermos dizer, porque é isso mesmo, Deus tem um propósito. Agora, a palavra que nós temos aqui para a antiguidade, esta palavra aponta exatamente para um momento temporal no passado, aí sim. Nesse tempo passado anunciou-se as coisas que ainda não estão feitas ou que não ocorreram ainda, porque nós encontramos aqui exatamente o verbo na voz passiva, este verbo fazer, dando a ideia de que é Deus quem está por detrás da ação. É Deus ou que faz as coisas acontecerem para levar as coisas exatamente para o seu propósito. Entretanto, a segunda parte deste versículo também começa exatamente com um particípio, agora do verbo dizer. Sim, o que anuncio. Né? E esta expressão do que anuncio aponta para as coisas que ainda não estão feitas. Mas queremos dizer, entretanto, que o contraste que há nestes verbos que estão ligados exatamente à expressão eu sou Deus e depois utiliza então no versículo 10 e no versículo 11 os particípios eu sou o que anuncia, isto é, o que está anunciando, e depois no versículo 11 aquele que está chamando a esta relação exatamente. Deus realiza as suas ações num progresso, numa continuidade, porque este é o Deus vivo. E como Deus vivo que é, não há outro igual a Ele. E isso faz com que nós possamos ter consciência plena de que Ele é digno de confiança. Agora, como tal, o seu conselho que nós temos aqui, esta palavra que normalmente é traduzida por conselho, é uma palavra hebraica, etzá, e esta palavra também significa aviso ou recomendação. Portanto, temos de entender isto também neste sentido, que aquilo que Deus está a fazer é uma recomendação ou então é um aviso muito concreto e que este seu conselho, este seu aviso está firme, ele não muda. O verbo aqui tem o sentido de se levantar para ficar. Sim, porque quando nós utilizamos esta ideia de chamar do Oriente e realmente as coisas vêm, as coisas acontecem, significa que é para verdadeiramente ficar e subsiste. Ora, vejam só, tudo aquilo que ainda não foi feito será feito, porque Deus deleita-se em realizar a sua obra. Quando o povo, como neste caso servo de Yahvé, ou portanto, lembrando que o povo aqui em termos coletivos é o servo de Yahvé, não faz aquilo que Deus tem como propósito, o que é possível acontecer? É Deus arranjar maneiras para que o seu propósito se concretize. Deus continua a ter um domínio sobre todas as coisas, sobre toda a história da humanidade. E isto continua a refletir-se na convocação de que Ele quer para que o seu propósito se realize. E Ele chama quem Ele quer. Por isso, no versículo 11, nós vemos chamando do Oriente uma ave de rapina. É interessante, claro que esta expressão
uma ave de rapina não será algo propriamente dito bom, né? Nem gostamos de ouvir falar, porque a palavra em hebraico também pode significar abutre, e é isso que nós podíamos imaginar nesta altura. Deus chama exatamente este abutre. E aqui certamente a palavra tem a conotação de uma figura invasora, de uma figura que vem buscar exatamente os despojos, aquilo que resta e aquilo movimentando-se até entre os cadáveres. Era algo que acontecia normalmente nas guerras, não é? E esta ideia é a ideia de que Deus está a controlar todas as coisas mesmo assim, ainda que aquilo nos pareça um pouco macabro. Aquele que vem do Oriente só pode ser uma referência, muito provavelmente, a Ciro, como nós poderíamos ter lido no capítulo 41, versículos 2 e 3, nós lemos inclusive que esta vinda não é pacífica. E basta nós lermos os textos em 44, versículos 28 até ao 45:1. Mas, de qualquer forma, ele vem como um aviso, porque este é o conselho de Deus, este é o propósito de Deus, e ele vai executar o seu propósito. Perante isto, nós somos levados exatamente a pensar: de que modo a omnisciência e a sabedoria de Deus podem ser uma fonte de força e esperança para os crentes hoje? E ainda, se pudéssemos discutir este assunto, seria bom nós fazermos. Como é que Deus está a realizar o seu propósito hoje? Aonde é que nós vimos Deus a agir? E se Deus age, será que nós podemos ainda continuar a dizer que Ele é um Deus de confiança? Que Ele é digno exatamente dessa confiança que nós devemos de ter para com Ele, por aquilo que Ele faz? Ou já não merece de maneira nenhuma a nossa confiança? O ponto 3, então, leva-nos exatamente a esta situação. A situação de o justo. Deus age como o justo em si. Se leram já os versículos 12 e versículos 13 deste texto de Isaías 46. O texto acaba com o mesmo apelo que iniciou no versículo 3. E o apelo é ouvi-me, como nós lemos lá no versículo 3, não é? Agora, aqui neste versículo 12, há uma diferença de adjetivação. Sim, porque aqui nós encontramos a palavra hebraica que, de acordo com as nossas Bíblias, até fala em duros de coração, mas é interessante porque o termo em si, em hebraico, fala de os valentes de coração, ou os fortes, os poderosos. É o que esta palavra em hebraico significa. Mas é por isso mesmo que os tradutores, certamente ao lerem aquilo, entenderam que a palavra está a ser usada com sentido pejorativo e preferiram traduzir a palavra então por duros de coração, porque eles não têm outro termo comparativo em si. É interessante porque na Septuaginta nós encontramos que os tradutores do texto hebraico para o texto de grego acabaram por traduzir por destruidores de coração. E Frederico Lourenço, quando pega então naquele verbo em grego e faz a sua tradução deste texto de Isaías, ele preferiu interpretar o texto grego desta forma: vós que arruinastes o vosso coração. Portanto, dando a ideia que as pessoas realmente destruíram o seu próprio coração. Ora, de qualquer forma, isto vai ao encontro desta sugestão dos críticos textuais da Bíblia hebraica, principalmente na Bíblia Stuttgartense, que é a que eu uso, em que eles procuram sugerir uma alteração na leitura das palavras, porque sabem que as palavras em hebraico têm algumas que são muito idênticas e elas poderão até levar, às vezes, o escritor a cometer erros de cópia. E, por exemplo, um rosh é muito parecido com um dalet, e então a palavra traduzida tendo a palavra final rosh terá um sentido, enquanto que a palavra, se tivesse um D, que é muito parecida em termos de escrita,
então daria um outro sentido. E é isso mesmo que os autores acabam por sugerir, que se traduza pela palavra destruir ou perder. As pessoas perderam. O objetivo, no fundo, é querer dizer que estas pessoas perderam a razão. Perder o coração é perder a razão, perder o sentido daquilo que são as coisas. E a realidade é esta, é que eles estão bem longe desta justiça. E certamente que a palavra justiça aqui é o propósito supremo de Deus para a história da humanidade e do planeta. No capítulo 45, versículo 23, nós lemos que a palavra de justiça já tinha saído da boca de Deus. Por isso, o povo deveria estar pronto para receber esta justiça, mas afinal não estava. Pelo contrário, encontrava-se bem longe desta justiça. E é importante que nós vemos então que Deus, ao fazer chegar a sua justiça, isto é, Ele aproxima exatamente a sua justiça, precisamos de entender aqui que esta justiça, não estando longe, então ela refere-se a alguma coisa muito concreta. O povo era um povo obstinado, teimoso, um coração que certamente estava destruído agora. Mas, estando longe, Deus quer, ao mesmo tempo, aproximar esta justiça das pessoas. E nós podemos entender que, de facto, a justiça de Deus é exatamente a sua obra para a realização do bem-estar do povo. A justiça de Deus tem a ver com o ato que Deus realiza para beneficiar, para ajudar exatamente o seu povo. E é importante que nós entendamos aqui a questão desta justiça não como um ato punitivo em si, ou algo que nós pensamos fez-se justiça, que esta é a palavra ou o conceito que vem muitas vezes à nossa mente, mas no contexto hebraico esta palavra tem outros contornos, outra semântica, e ela está a falar desta realização de Deus, e que só Deus pode realizar, porque só dele pode vir esta justiça. Não estamos aqui a falar propriamente de um atributo de Deus, estamos a falar de algo que Deus faz a favor, em benefício do seu povo. Foi o próprio Crabtree, que eu já mencionei, que disse que a palavra justiça aqui significa a vitória e o triunfo da justiça do Senhor, que está chegando no livramento do seu povo do cativeiro. Portanto, isto, no entanto, só se concretizará quando toda a gente dobrar os seus joelhos e jurar com a sua língua a soberania de Yahvé. Nós precisaríamos de voltar aqui um pouco ao capítulo 45, versículo 23. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Porquê? Porque da minha boca saiu já a palavra de justiça. Portanto, a salvação neste caso será a vinda de Ciro para livrar os judeus do seu exílio. E é preciso notar que a palavra salvação está associada exatamente ao pronome minha. Isto significa que a salvação é do Senhor. Ela não é de A, B ou C, ela é do Senhor. Ela é de Yahvé. Este Deus que traz a verdadeira salvação. Aquele Deus que faz concretizar exatamente o seu propósito, o seu plano. E além da sua salvação, Deus também fala da minha glória. É interessante notar que esta palavra traduzida por glória aqui não é a palavra kabod que nós estamos tão habituados a associar. Esta palavra, pelo contrário, fala em beleza, fala em honra. Nós encontraríamos esta palavra noutros contextos onde é traduzida exatamente por beleza. E é isto que nós encontramos quando Deus traz a sua salvação, isto é, executa o seu ato de justiça, de colocar todas as coisas em ordem, porque esta é a justiça de Deus, organizar tudo, preparar tudo, harmonizar tudo. Então sim, há beleza. E é isto que nós encontramos exatamente neste texto. Portanto, lembrem-se que o profeta está a falar ao povo fazendo
lembrar coisas passadas, levando a uma retrospectiva. O que é que foi a nossa vida? Nós aqui estamos também a cair praticamente no mesmo erro daquilo que nós já fizemos no passado, ou que o nosso povo, os nossos antepassados fizeram. Mas Deus chamou-nos para sermos o seu servo. E como Deus nos chamou para sermos o seu servo, nós devemos estar prontos a fazer aquilo que Ele quer. E é isso. Esta salvação, sem dúvida, que nós podemos agora entender que ela também tem contornos, tem uma moldura, por assim dizer, escatológica. Nós não negamos exatamente isto. Mas o que é que nós queremos dizer com esta moldura escatológica? O que eu quero dizer é que, de qualquer forma, Deus continua, ao longo da história da humanidade, a agir, continua a fazer as coisas que são necessárias fazer, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus digno de confiança. Ele é o único Deus que pode trazer a verdadeira justiça, isto é, trazer o bem-estar, realizar algo em benefício do seu povo. E neste caso era o povo de Israel. Mas é necessário que o povo tenha em atenção, porque certamente haverá coisas que eles precisam ainda de fazer nesta altura. E nós também precisamos de pensar, como povo de Deus hoje, o que é que Deus está a fazer na nossa história que nos possa recordar que nós, como povo de Deus, somos o servo de Deus aqui nesta terra. E Deus quer trazer todas as coisas, apesar de às vezes nós vivermos oprimidos, vivermos subjugados, vivermos controlados pelas circunstâncias ou até mesmo a questão do pecado na nossa vida. Apesar de tudo isso, Deus quer que nós tenhamos lembrança. Ouvi-me. E que nós, ouvindo a voz de Deus, possamos alterar a nossa conduta, o nosso comportamento diante de Deus. Fiquemos a pensar exatamente nesta pergunta: de que forma a justiça de Deus se nota na vida do povo de Deus hoje? Onde é que nós vemos esta justiça de Deus a concretizar-se? Usando exatamente o conceito de justiça naquele conceito que nós definimos agora. Muito obrigado pela vossa presença, Deus vos abençoe, e cá estamos para esperar por vós na próxima lição, cujo título é Deus Consola. E vamos ler os textos de Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 13. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ler o texto de Isaías, leia e releia, porque nós encontramos coisas fantásticas. Bênçãos de Deus.